o É, andamento da reunião para não atrasar. bom, boa tarde a todos, companheiros e companheiras, autoridades rotárias, nossos visitantes. Hoje é o dia 8 de julho, sou a Juliana Café e estou diretora do protocolo dessa reunião. Agradecemos a presença virtual de todos, a reunião está sendo gravada e pedimos que os aparelhos sonoros e os microfones fiquem no modo silencioso. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Rubens Hanum para iniciar a nossa reunião. Bom, eu começo percutindo o sino, peço um sino virtual. Obrigado, agradeço mais uma vez todos os companheiros presentes, os convidados, as autoridades rotárias e, e agradecendo também pela presença aqui, lembrando do nosso lema desse ano, Crie Impacto Duradouro. E, para isso, começamos também saudando a nossa bandeira. Obrigado. Agora eu já vou passar a palavra para o Wellington para começar a, a falar um pouquinho, mas antes vamos ouvir rapidamente da Juliana um pouco do currículo do Wellington, que já estava lá no convite. Juliana, faça favor. Com satisfação, apresento Wellington Vitorino. Ele é empreendedor desde criança, foi reconhecido pela Forbes Under 30, possui MBA pelo MIT Sloan, nos Estados Unidos, é fundador e CEO do Instituto For, responsável pelo ProLeader, o maior programa de formação de lideranças do Brasil. Também é colunista do jornal Valor Econômico e atualmente atua como Research Affiliate do MIT Sloan. Wellington, seja bem-vindo e a palavra é sua. Vamos lá, Wellington. Muito obrigado mais uma vez. Gente, muito prazer. Me chamo Wellington Vitorino. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu estaria em Boston, moro lá fazem quase 5 anos. Eu concluí meu mestrado, né? Meu mestrado em negócio, meu MBA no MIT. E hoje, atualmente, eu estou como researcher, né? Pesquisador lá no MIT. A gente está desenvolvendo duas teses de negócios nesse sentido. Foi o meu trabalho nos últimos, principalmente 1 ano e meio, nesse sentido. No Brasil, eu tenho um instituto chamado Instituto For, que é responsável pelo maior programa de formação de liderança, se chama ProLeader. Queria agradecer muito o convite para estar aqui com vocês, especialmente ao Rubens, que é se tornou um grande amigo, um grande mentor, sempre acompanhou o nosso trabalho lá no Instituto já há bastante tempo, é, e fiquei muito feliz e honrado quando ele me fez esse convite. Nesse sentido, não poderia dizer não, né? Vindo do Rubens. Eu já inúmeras vezes, a gente tem um evento nosso para 1.500 pessoas, 150 CEOs, 300 C-Levels dentro dessas 1.500 pessoas, né? Dentro dessas 1.500. E o que eu chamo Force Summit. O Rubens todo ano está lá palestrando para a gente, falando um pouco sobre a visão dele em relação ao mundo árabe. Então, no final do dia, hoje eu estou retribuindo um pouquinho aquilo que praticamente todos os anos o Rubens doa uma parte do tempo dele para compartilhar o conhecimento, não só comigo, quanto com outros CEOs, quanto também com uma geração nova que está tentando, de alguma forma, mudar e melhorar o nosso país. Eu vou começar um pouquinho falando sobre a minha trajetória, né? O tema é Transformando Potencial em Potência. Eu tenho 31 anos de idade. Eu pareço que eu devo ter mais ou menos uns 45, mas eu falo que eu sou igual Morgan Freeman, né? Eu vou até os 60, né? Deus me abençoou com muita melanina, então, enfim, eu tenho esse mesmo rosto desde os 19, 18, 19, brincadeiras à parte. Comecei a minha vida trabalhando muito novo, com 8 anos de idade, é, vendendo água refrigerante na praia do Rio de Janeiro. Dos 8 aos 12 eu catei latinha, papelão, garrafa, antimônio, cobre. Meu irmão está aqui presente, se chama o Anderson, e a gente trabalha junto, a gente fez muito desses trabalhos. A gente nasceu em Niterói, mas a gente cresceu em São Gonçalo, que é uma região muito humilde lá do Rio de Janeiro.
embora seja uma das 20 maiores cidades hoje do Brasil, com mais ou menos mais de 1 milhão de pessoas, é uma das piores rendas per capita. Meu pai é padeiro que faz pão e minha mãe é auxiliar de dentista, né? Técnica de saúde bucal. Então eu comecei a trabalhar muito novo, com 8 anos de idade, e com 12 anos de idade teve um grande ponto de virada na minha vida. Foi quando eu comecei a vender picolé dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, com acordo com os coronéis que eu deveria mostrar meu boletim ao final de cada bimestre. Isso foi muito importante. Meus pais se separaram desde que eu tinha 4 anos de idade, mas meu pai sempre foi muito presente. Mas eu tinha uma mãe e tenho uma mãe que sempre cobrou muito, sempre exigiu muito essa questão de excelência, da gente fazer realmente, porque é assim que a gente ia conseguir prosperar na vida, crescer, ter uma mentalidade vencedora, não se prostrar, não aceitar, né, os desafios nesse sentido. Mas, sem sombra de dúvidas, o batalhão me ajudou, porque eu também, além de mostrar as notas da escola para minha mãe, para os meus familiares, eu tinha um compromisso, uma responsabilidade com pessoas que não eram da minha família. Então, eu fiquei lá do batalhão durante 3 anos. Eu vou falar que não tem história triste, né? Eu fazia em média, vendia em média, tinha época que eu vendia 95 picolés por dia, comprava 45 centavos, vendia R$ 1. Se a gente multiplicar rápido aí, 55 centavos de lucro por picolé vezes 95 dá R$ 50 de lucro, né? Arredondando um pouco para baixo. Vezes 5, 250 vezes R$ 4.000. Se vocês analisarem aí, pesquisarem quanto que era o salário mínimo em 2007, era 380, mais ou menos. Então eu tirava 2 salários mínimos e meio só vendendo picolé no batalhão de polícia militar. Foi assim que eu adquiri minha independência financeira e montei meu primeiro negócio, que foi produção de doces caseiros para fornecer para determinados lugares para revender, no caso, para mim. Cheguei a ter 22 a 23 pontos de venda, isso eu tinha de 12 para 13 anos. Minha tia produzia, então eu passei a contratar ela full time para fazer isso, uma freelancer que às vezes ajudava e tinha um amigo que ajudava nessa questão também nas entregas e por aí vai. E foi assim que até mais ou menos eu fiz isso até os 17 anos. Minha primeira bolsa de estudo, quem conseguiram foram os militares. Saí da escola pública, fui estudar numa escola privada. Então, com 14 anos, eu tinha uma bolsa de 50%. E os outros 50% eu pagava do dinheiro que eu conseguia, tanto dos picolés quanto dos doces. E no último ano do ensino médio, eu consegui uma bolsa. Eu já não estava mais no batalhão, mas tinha um negócio de doces para estudar na escola Parque da Gávea, que é uma escola, enfim, construtivista, uma escola realmente muito bem conceituada nesse sentido, e lá eu tive uma preparação muito grande. A minha história se conecta com uma parte do que eu faço hoje, né? E por isso que hoje eu acabo, de alguma forma, tentando influenciar tanto a juventude quanto também alguns agentes e atores, né, da sociedade, tanto civil quanto em algum determinado grau dentro do governo, quanto também, principalmente dentro das empresas, com liderança, porque eu entendi muito claramente lá atrás que tinha-se um vácuo muito grande de como a gente conseguiria formar as lideranças do futuro para o nosso país. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho que é importante. Quando a gente pega a França, todos os ex-presidentes franceses passaram pela Sciences Po e pela, se eu não estou enganado, ENA, que é a escola de administração pública deles. Que no Brasil a gente não tem isso, né? A gente não vou entrar aqui em méritos políticos, quem está certo, quem está errado, ou em ideologias, né? Mas falta um pouco da gente conseguir se estruturar como sociedade de educação de forma formativa e intencional para que a gente tenha futuras lideranças. Acho que a crise de liderança hoje no mundo é uma crise mundial, no caso, é uma crise no mundo, nesse sentido. Eu acho que tem uma geração que ainda estão em posições de autoridade, de referência e tudo mais, nesse sentido. Talvez exista-se um vácuo aí de sucessão dessas pessoas nesse sentido, mas cada vez mais eu acho que os problemas do mundo vão se tornando cada vez mais vivos, mais complexos, e se essas novas gerações não estiverem bem preparadas para poder serem formadas para poder resolver esse problema, é, a gente realmente vai entrar numa situação muito complexa. E uma das grandes coisas que me movem, que eu acho que conversa um pouco até com o lema desse ano do Rotary, que está muito focado em como é que gera impacto, impacto real, embora vocês já são uma instituição que eu respeito muito. Tinha uma amiga minha que falava super bem de vocês, que fez uma série de programas, intercâmbios, uma série de coisas
mas fico muito feliz quando vocês colocam isso na temática, assim como o CERN como centro, é que o Brasil ele é um país que corre o risco de se tornar envelhecido, porque já está envelhecendo, e não desenvolvido. Ou seja, a nossa pirâmide já está praticamente, enfim, está se invertendo, não está invertida ainda. Isso que no final do dia eu estou falando do bônus demográfico, né? Na minha visão, há autores que já tratam que a gente perdeu bônus demográfico. Eu costumo falar que a gente está na última geração desse bônus no final do dia. Então, eu que tenho 31, barra, provavelmente os filhos ou netos de vocês aí que são da geração. Eu sou ali milênio, barra quase no finalzinho da Y chegando na Z, mas geração Z, barra alfa. Então, a gente está nessa última janela. E o grande desafio nosso do Brasil envolve uma conexão entre como que a gente consegue resolver um problema chamado saneamento básico, que a gente ainda não conseguiu resolver nesse sentido, e acompanha do outro lado os gigantes de tecnologias, que vários deles estão anualmente, né? A receita desses gigantes e tal é quase o PIB do que a gente consegue gerar no nosso país, né? Óbvio que ali eu acho que tem uma série de coisas que influenciam, né? A gente está na era da tecnologia, da inteligência artificial, na era digital, estamos partindo daqui a pouco para a era, principalmente, da computação quântica, mas existe um desafio, um pêndulo que é difícil de você conseguir equilibrar entre coisas que eventualmente deveriam ter sido pensadas no passado para você construir uma sociedade, quanto do outro lado você conseguir acompanhar o que o mundo é meio como a gente ainda continua sendo um pedaço da gente resolvendo ali um canteiro de obras e tentando resolver algumas coisas, mas do outro lado a gente tem que pensar em coisas de altíssimo valor agregado que a gente não necessariamente se estruturou. Então, no final do dia, uma das coisas que me movem e fez a gente conseguir reunir, né, juntar uma série de grandes pessoas influentes, como o próprio. Eu comecei com o meu dinheiro nesse sentido, peguei R$ 20 emprestado com meus amigos, né? Depois o Antônio Brenan, da família Brenan, me deu um dinheiro e tudo mais. No primeiro ano, a gente decide depois montar um instituto, chama Instituto FOR, FOR, e a gente começou a trazer grandes pessoas nesse sentido para poder apoiar o instituto, muito focado em como a gente consegue formar as lideranças nossas do futuro. E aí é que entra a questão do próprio Rubens, que é uma das pessoas nossas, é um dos nossos grandes decanos aí, que está com a gente há bastante tempo, desde o início, contribuindo, e já veio os resultados, né? Porque a gente tem vereadores formados para a gente, umas 2 dezenas, temos prefeito, temos vice-prefeitos, temos umas 50 pessoas atuando em ministérios, secretarias, temos pessoas nossas, tem umas 100, 130, 140 pessoas empreendendo com negócios que uma boa parte desses estão dando certo, outros ainda estão caminhando. A gente tem gente nossa também atuando dentro de grandes empresas, em posições de relevância. Então, a nossa tese era: a gente precisa preparar uma nova geração de empreendedores e empreendedoras e também atuar com pessoas que queiram ajudar e contribuir dentro do meio público, seja no back ou seja no front, nesse sentido, e também quem quer, de alguma forma, atuar dentro das empresas nesse sentido. Então, tinha ali uma questão, e aí como é que você faz, né? No final do dia, eu acho que a melhor forma que a gente encontrou até hoje é abrir um processo. Então, teve ano que a gente já teve 15 mil pessoas se inscrevendo para selecionar 80 nesse sentido. Aí depois, quando a gente formaliza, a gente traz alguns nomes e tal, bem relevantes da sociedade para poder apoiar, como Jorge Paulo Lema, Guilherme Benchimol, Sérgio Luiz Andrade da Andrade Gutierrez, dentre outros e outras pessoas nesse sentido. E com um compromisso muito claro, né? Eu acredito muito que liderança, para mim, um dos grandes valores que eu acredito muito, né? Que eu acho que envolve um pouco do que vocês chamam de ética barra justiça, né? É integridade. A gente é obcecado por isso nesse sentido, como é que a gente encontra pessoas que realmente, obviamente é muito difícil, e people change, né? Pessoas mudam nesse sentido, mas a gente avalia muito isso, né? Como a gente consegue encontrar pessoas que realmente têm um compromisso de forma genuína, né? De conseguir contribuir com a sociedade. A gente também busca muito uma questão de como que a gente consegue atrair boas pessoas, que essas pessoas elas possam pensar em sustentabilidade, mas de maneira mais, talvez pragmática seja a palavra, que é como que a gente consegue fazer que negócios realmente sejam sustentáveis, escaláveis, sejam perenes nesse sentido. E aí não poderia começar pelo próprio Instituto, embora o Instituto seja um dos meus
seja uma das minhas incumbências estar no Instituto aí como uma das principais lideranças, mas sempre desde o início teve um foco muito claro de como fazer o Instituto se tornar sustentável, né? Eu tenho hoje outros negócios, tenho uma empresa nos Estados Unidos e por aí vai, mas eu sempre tive uma mentalidade porque eu comecei a minha vida no final do dia me bancando, ajudando em casa e prosperando e crescendo. Graças a Deus quebrei o ciclo de pobreza da minha família e por aí vai. Então o Instituto hoje, pelo fato da gente ter conseguido formar bem lideranças, as empresas começaram a se interessar pelo modelo que a gente formava lideranças. Então hoje a gente atende grandes empresas como, ou já atendemos nesse sentido, como Ambev, Kraft Heinz, a McDonald's, Vibra Energia, dentre outras nesse sentido. Então no final do dia te presta um serviço, porque a gente tem uma área de educação executiva corporativa, que no final do dia, obviamente, todo o superávit que a gente consegue aqui, a gente continua reinvestindo no Instituto para poder fazer essa roda girar. O foco do Instituto sempre foi um foco de como a gente consegue crescer e prosperar nesse sentido para poder gerar mais impacto pelo país. Então, hoje a gente tem programa na Amazônia, a gente tem o Líderes da Amazônia, a gente tem um programa nosso que atinge 20 estados diferentes, 26 cidades nesse sentido. Já atingimos mais de 20 e poucas mil pessoas presencialmente. A gente tem programa nosso online 100% gratuito, que anualmente, esse ano, a gente deve bater mais de 25 mil pessoas fazendo. Então, a gente criou uma tese no final do dia de como que a gente consegue encontrar boas pessoas. Essas pessoas vão ser, que a gente aposta que vão ser tomadores e tomadores de decisão no futuro, isso no principal programa. Mas que essas pessoas, por mais que elas sejam poucas, quando a gente começou, né? Você pega 15 mil, seleciona 80, 60, 80, elas seriam multiplicadores e multiplicadoras de impacto, seja elas atuando dentro do governo, sejam elas empreendendo, ou seja elas atuando dentro de empresas. Mas em paralelo, mas 60, 80 são poucas. Então vamos criar o Pocket Pro Leader, que foi esse que eu acabei de falar, que a gente atinge 20 estados diferentes, 26 cidades. A Amazônia é um caso à parte. Eu fui tantas vezes na Amazônia que eu casei com uma manauara há mais ou menos 2 anos, e tem uma filha, né, que a gente adotou que também é manauara e tudo mais. A minha primeira filha, a minha segunda já nasceu, enfim, lá em Boston e tudo mais. Mas é um lugar realmente totalmente diferente de tudo que eu acho que eu já tinha visto na minha vida. Então a gente colocou muita energia, né, conseguir contribuir, né? E eu acredito muito que o Brasil tem um foco muito claro, né? Poderia ter um foco muito claro, que aquilo que o mundo hoje meio que anseia, né? É muito difícil você encontrar uma combinação entre um país que tem uma quantidade relevante de energia renovável e tal, de ter uma matriz energética limpa nesse sentido, mas ao mesmo tempo você pode atuar, né, sendo atuar e ter uma mentalidade de ser campeão e liderar toda essa questão do que, de como o mundo pode progredir com relação à questão de sustentabilidade e meio ambiente, porque a gente tem do outro lado, a gente tem a Amazônia e a gente tem muitas terras nesse sentido. E, por outro lado, a gente tem uma oportunidade que a gente ainda tem um nível de população ainda jovem, a gente ainda tem ali uma quantidade de mercado consumidor grande. Então, o Brasil ele tem alguns componentes que são muito chaves, que agora ainda tem terras raras, né, entrando nessa equação. Então, acho que muitas coisas que o Brasil tem hoje como ativo deveria estar fazendo com que a gente tivesse um pouco mais de liderança e um pouco mais de protagonismo nas discussões globais. Quando eu falei do For Summit, a nossa ideia no final do dia, no médio e longo prazo, como é que a gente constrói um pequeno fórum econômico mundial acontecendo no Brasil. Hoje a gente já consegue reunir 1.500 pessoas, dessas 1.500 pessoas, 150 CEOs, 300, além disso, 300 C-levels, 300 pessoas ligadas ao governo, bastante gente ali também do terceiro setor, 100% das pessoas são convidadas, recebe uma carta convite, não tem como comprar um ingresso. Então a gente já fez 4 edições desses programas, trouxemos o MIT para ser parceiro em alguns aspectos em determinadas edições, algumas universidades mandando professores de fora. Então acho que muito de você conseguir protagonizar e conseguir influenciar a sociedade por meio da liderança passa por discutir pautas relevantes. Mas então eu falei de integridade, então eu falei de como a gente consegue ter uma mentalidade de fazer os negócios, né? Ou então
aquilo que a gente busca fazer ser sustentável, e a gente busca fazer isso, inclusive, dentro de uma organização sem fins lucrativos, embora esteja bem profissional, esteja um conselho, todo mundo recebe um salário digno, a gente foi ao Estado e por aí vai. Um outro ponto que eu acho muito chave, né, que cada vez menos, às vezes, eu vejo, né, não só aqui, mas nos Estados Unidos, é a capacidade das lideranças serem autênticas. Então, mas o que você quer dizer com autenticidade no final do dia, né? A autenticidade no final do dia é você não ser basicamente um seguidor ou uma seguidora, né? Você conseguir de alguma forma, né, trazer algo e conseguir se posicionar, obviamente, sempre de uma maneira respeitosa, sem polarizações e maluquices. Desculpa usar esse termo quase chulo, né? Maluquices, mas como a gente consegue realmente ter pessoas que sejam capazes de ter um determinado posicionamento, e isso cada vez é mais difícil de encontrar, na minha visão, autenticidades e lideranças. E um outro ponto também que eu acho chave, né, quando a gente fala de lideranças, é a capacidade das pessoas de conseguirem ter uma clareza, uma visão da onde querem chegar, mas serem francas com quem estão perto, né? Eu sei que franqueza abre margem para todo mundo acha que tem uma boa opinião ou algo do tipo, né? Pode se tornar, pode cair numa questão relacionada a senso comum, e todo mundo acha que tem ali uma boa leitura e por isso que gosta de se expressar e por aí vai. Mas eu acho que você só consegue construir organismos e sistemas fortes no final do dia, onde você principalmente consegue ter boas relações de franqueza, principalmente com quem está mais perto. Então, eu trouxe aqui alguns dos elementos que eu particularmente respeito muito em lideranças e tento praticar ao longo do dia a dia. E não vou nem entrar na questão de que liderança tem que nascer para poder ajudar a alguma organização, alguma empresa, enfim, algum projeto a ter resultado, porque isso daí tem que estar na base, né? É igual a integridade, a gente não deveria nem estar discutindo, né? A gente no Brasil tem curso de ética e não deveria, porque isso deveria estar na nossa base cultural de sociedade, que todo mundo já deveria estar com isso na cabeça, é igual estou fazendo um instituto, estou criando uma empresa aqui ou nos Estados Unidos e tudo mais, isso nasceu para gerar algum resultado e que seja um resultado positivo. Tanto que a nossa visão no Instituto é formar, né, lideranças e tudo mais, ser a melhor instituição na forma de lideranças que tragam resultados concretos e positivos para a sociedade brasileira. Porque você pode sim ser uma liderança que traga resultados concretos e negativos para a sociedade brasileira, como nós já tivemos dezenas, talvez centenas, talvez milhares nesse ponto. Eu vou abrir um pouco para perguntas aqui, nesse sentido. Eu tenho mais algumas coisas para poder trazer, mas queria abrir um pouco para a gente poder, para perguntas. O Rubem tinha falado que seria bacana, mas muito da minha visão é como a gente consegue formar lideranças para que, num futuro próximo ou não tão próximo assim, mas que a gente consiga, se essas pessoas sejam tomadores de decisão. Eu acreditava, talvez hoje, fazendo isso já há 9 anos, né, mais ou menos quase 10 anos, que a nossa situação estaria muito melhor, mas eu acho que hoje a missão daquilo que eu me propus a fazer por meio do Instituto, ela está mais viva do que 10 anos atrás, tem que estar mais viva do que 10 anos atrás, mas talvez o que me deixe mais tranquilo é que, por um lado, eu acho que a gente evoluiu, mas os problemas se tornaram muito mais complexos. Acho que a gente não evoluiu em alguns aspectos, mas eu acho que isso também é uma questão, hoje, já há 5 anos morando fora, e já ter conhecido Singapura, Indonésia, Quênia, Gana, Inglaterra, Espanha, Portugal e por aí vai, dentre, enfim, outros países. Isso não é um desafio só do Brasil, é um desafio meio que global, e não envolve só uma questão política, envolve uma questão que está afetando negócios, está afetando o terceiro setor e por aí vai. Acho que alguém escreveu aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Acho que alguém está com a mão levantada. Agora, Isso. então, isso. Não, vai lá, Juliana. Não, ia dar a palavra a você, presidente. Obrigado. Então, nós temos duas perguntas por enquanto. Temos da Paula e da Alessandra, que falou que gostaria de fazer uma pergunta. Então, vamos lá, Paula. Janine Rubens. Hum? Eu acho que era Janine. Vamos levantar a mão, que eu acho que Não. fica mais fácil, gente. Vai lá, Alessandra, faz a sua lá rapidinho, então. Tá. Wellington, tudo bem, querido? Como você está?
Prazer te Melhor receber agora, eu não aqui. tinha te visto, tá? Tem Prazer, gente querido. que Um a gente abraço ama de grande, apertado. paixão. Grande abraço. Um abraço, Saudade. querido. É, Wellington, você falou de temas muito importantes. Você é um líder mundial, né? Uma inspiração para mim. É, e eu queria te perguntar o seguinte: nós no Rotary, eu entendo que o Rotary tem uma liderança servidora. Ele se preocupa em servir a comunidade, em atuar em benefício da comunidade. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como que você acha que o Rotary poderia assumir essa liderança servidora diante de desafios globais? De um lado, nós temos a inteligência artificial puxando soluções fantásticas, de um lado, mas tristes de outro, como a guerra, mas foi um avanço tecnológico absurdo, fascinante. Mas, por outro lado, nós ainda temos desafios do combate da pobreza, tá? Que são desafios, talvez, históricos, né, no Brasil. E eu queria focar no Brasil, porque a gente está no momento eleitoral, um momento de escassez de líderes que representem a sociedade, uma sociedade dividida. Como que você vê a contribuição do Rotary nessa liderança servidora? Excelente, excelente ponto. Primeiro, tem um livro que eu particularmente gosto muito, né? Que provavelmente vocês conhecem, que é O Monge Executivo, né? A essência de uma liderança servidora. E esse livro impactou muito minha vida quando eu tinha ali, talvez, 16, 17, 18 anos de idade. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que um líder ele tem um foco, sim, de servir. E quando fala servir, servir a sociedade, servir as pessoas que são ao seu redor, servir enfim, servir o conjunto, né, de stakeholders que estão ali ligados. Na minha visão, vocês têm uma grande vantagem, vocês são muito capilarizados. Então, acho que isso é total mérito de todo o histórico que o Rotary conseguiu construir ao longo do tempo. Então, vocês têm uma capilaridade muito grande, vocês têm membros que realmente amam. Essa menina, né, que trabalhou comigo, foi minha companheira de faculdade também, e a gente trabalhou durante um tempo juntos aqui em São Paulo, quando eu trouxe ela para o time, né? O carinho que ela falava do Rotary era um negócio surreal, era impressionante. Ela considerava que parte do sucesso, parte da progressão do que ela teve de carreira, barra vida e tudo mais, foram pelas experiências que ela teve no Rotary nesse sentido. Então, acho que vocês têm capilaridade, ponto um. Vocês têm um conjunto de alumni, vamos chamar assim, eu não sei qual é o nome exatamente que vocês colocam, alumni fellows, pessoas ligadas à rede que têm ali um nível de paixão. Talvez fazendo uma leitura do que seria necessário para agora, né, assumir essa liderança, entender que talvez algumas coisas que eram necessidades a serem resolvidas do passado não são mais tanto presentes hoje. Então, ter conseguir fazer essa leitura nesse sentido, quais que são, e você, o Rubens, que tem uma empresa de pesquisa que é fantástico, nesse sentido, sabe bem disso, a sociedade mudou, a juventude mudou, o mundo mudou nesse sentido, então acho que ter entendimento de quais são as áreas nesse sentido, eu vou dar uma área que eu com certeza atuaria, inclusão produtiva. Para mim, a melhor forma de você empoderar uma pessoa, de você conseguir dar dignidade para uma pessoa, é fazer com que essa pessoa consiga, por meio dos seus dons e dos seus talentos, das suas habilidades, conseguir daquilo dali produzir, gerar alguma coisa e, obviamente, trazer algum resultado positivo e a pessoa também ser remunerada por isso. Então, eu acho que inclusão produtiva, para mim, é um caminho. Tem alguns poucos lugares, a família Pfeffer, por meio da Fundação Arimax, começou a mudar a instituição nesse sentido, para esse caminho e tal, mas ninguém é capilarizado, tão capilarizado. O FOR, por mais que tenha uma certa expressividade, é bacana, mas ainda tem suas limitações. Então, esse seria um caminho. A gente cada vez mais está enveredando para esse lado também, nesse sentido, porque isso. É, Acho que, acho que nós não somos um corpo vagante aqui no universo, né? E a melhor forma, as pessoas falam muito de educação e eu concordo, a gente tem que dar oportunidade, tem que dar educação, mas a educação tem que estar atrelado a como que a gente inclui as pessoas de forma produtiva. E agora, com inteligência artificial, essa discussão se torna até mais complexa, mas enfim, isso para um outro café nosso. Boa. Acho que tem mais três pessoas aqui e aí a gente fecha. Tem, Obrigado pela é, pergunta, Alessandra.
Tem mais perguntas aqui. Vamos fazer uma pergunta mais curtinha, tá? No enunciado da pergunta, para dar tempo para o Wellington responder. Eu tenho a casa do Caldeirão, é isso? Que estava Tamara? Sim. Tamará. Olá, Wellington, muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência. Vera, realmente, assim, muito inspiradora. E a minha pergunta é, durante, né, a sua trajetória formando líderes, qual é que é a principal característica que diferencia pessoas que apenas têm o potencial daquelas que realmente conseguem gerar um impacto duradouro nas organizações e na sociedade? Legal. A gente seleciona normalmente ali a partir dos 18 anos de idade. E normalmente a gente analisa o que a gente chama de delta, né? O que é o delta, né? O delta é aquele, enfim, símbolozinho assim da matemática, acho que é oriundo da matemática, da onde o ponto que essa pessoa saiu, o delta pensa como um triângulo, da onde que ela saiu até onde ela conseguiu chegar. Então, eu tenho duas pessoas. Eu tenho uma pessoa que fez Bandeirantes e entrou na USP em engenharia. Eu tenho uma outra pessoa que estudava escola pública, entrou também na USP em engenharia. Eu não posso afirmar que esse rapaz ou essa moça é melhor do que essa, que estudou no Bandeirantes, porque os dois estão na mesma sala. Eu não posso afirmar quem é melhor. Mas eu posso afirmar que essa pessoa aqui, ela teve um grau de esforço maior. Então, uma das coisas que eu gosto muito de analisar é o delta. E se você nasceu numa estrutura onde você já nasceu de Ferrari e outro nasceu de Fusquinha, nesse sentido, eu espero que você nasceu de Ferrari, você tem que ter feito um pouco mais do que aquele que fez Fusquinha, que vai demorar um pouco mais. Então, o ProLíder, por exemplo, tem gente que de famílias tradicionais que participam do processo seletivo são aprovadas, e tem muita gente também que vem, sabe? Tinha uma história que talvez o Rubens e a Alessandra lembre, que a menina enfrentava 10 horas de ônibus de Açailândia ali e tudo mais até São Luís, no Maranhão. A Açailândia fica quase no Pará. Aí a gente conseguiu ter uma parceria com a Gol, ela pegava o voo e ela descia, a gente pagava e tudo mais, para ela poder vir, depois voltava e depois mais 10 horas. E tinha gente que caminhava na Faria Lima para chegar onde aconteciam os treinamentos, né? As formações, o programa. Vale falar que por ali tem 240 horas. Então, essa menina teve que fazer isso durante 7 meses, praticamente todos os finais de semana. Então, só para ter uma ideia, né? Então, mas ela era campeã de robótica. Ela, tipo. E o outro rapaz, a outra moça, também tinha ali suas credenciais, vamos chamar assim, seus méritos. Então, uma das coisas que eu analisaria sempre é o delta da pessoa. E normalmente é, quando você já tem ali uma idade, 18, 20 e poucos anos e tudo mais, você quer contratar alguém, ou então você quer formar alguém que realmente vá fazer alguma coisa, contrate alguém que pelo menos já tenha feito algo. É, mas você tem que dar a primeira oportunidade. Eu concordo, mas se a pessoa não era uma boa aluna, um bom aluno, tô falando que nota é tudo, não tô falando que nota é tudo. Mas a pessoa Mas não é um fez parte de nenhum parâmetro. projeto social, a pessoa nada nesse sentido. Então, o MIT seleciona dessa forma. Você faz uma análise histórica de quanto a MIT, Harvard, e por aí vai, tá? Do que essa pessoa fez. Baseado nisso que ela fez, se ela vier para cá e a gente turbinar o conhecimento dela, blá, 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 a rede dela, os contatos, network, essa pessoa pode fazer muito mais. Então é quase que um modelo de previsão, né? Baseado numa série histórica de dados e fatos de resultados que você já teve nesse sentido. Wellington, a sociedade inteira vai funcionar assim? Não. Até porque eu acho que nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de mudança histórica na sociedade foi a sociedade inteira que participou nesse sentido. Então, acho que tem sim a responsabilidade das pessoas, como nós aqui, que acredito que boa parte tem um determinado nível de instrução, fazer em prol da sociedade que, no final do dia, nós seremos beneficiados, mas muitas outras pessoas que eventualmente não tiveram as mesmas oportunidades. Acho que tem o Dá mais um. Mauro Manuel Angelini. Obrigada. Isso, vamos rapidinho, Mauro. Tá. Dá mais um Meu, tempinho. meu é bem rápido, Rubem. Vai, Wellington, que Wellington. Olha, Tudo bem? eu estou muito bem impressionado. Você estava ainda se apresentando, mas parabéns pela sua trajetória rápida e muito eficiente. Agora, eu trabalho num serviço que tira os moradores de rua ah, e dão uma profissão para eles, dão um teto e dão uma atividade. Você falou exatamente o que eu acho que é mais correto, mas isso não é da liderança, isso é o povo fazendo. Nós temos que fazer essa captação desse pessoal. Essa captação é muito feita por entidades religiosas, como algumas
são evangélicos, católicos, e isso daí, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu trabalho, né, no sentido de tirar o morador da rua, dar um teto, devolver a dignidade que você falou, fazer ele produzir alguma coisa na capacidade dele. Perfeito. Mas como que a gente vai fazer isso? Vai lá. Elton, faça A lá. minha visão, assim, é tudo que deveria ter sido feito pelo governo e tudo mais, a sociedade, no final do dia, tem que entender que, de alguma forma, tem que assumir. É, eu tenho uma instituição sem fins lucrativos, essa é a minha forma de devolver. Eu falo, mas eu acho que entra num outro ponto que envolve o Brasil, que é uma discussão longa. Na minha visão, o Brasil é um país muito amigável, muito friendly. O que é amigável e friendly? A gente normalmente é um país caloroso, a gente trata pessoas bem e tudo mais, principalmente pessoas que vêm de fora, a gente tem ali um nível de calor humano mais elevado do que a média. Mas o que eu acho que falta muito, Manuel, é o senso de comunidade. E aí isso vai desde desabamento de terra por enchente, que aconteceu enchentes em Petrópolis e Teresópolis, ou que aconteceu no litoral de São Paulo, talvez uns 2 anos atrás, e por aí vai. Aí o galão de água custa R$ 6 o galão de água, a gente bota 20, porque é a oportunidade que a gente tem de ganhar mais dinheiro nesse sentido. Aí você pega os Estados Unidos, e olha que eu não sou American Boy, não tô ali. A América é o melhor lugar do mundo em tudo, não, zero isso, sabe? Embora respeite e admiro muito, e sou uma pessoa que estou, nesse momento, morando lá e tudo mais, e respeito muito nesse sentido. Você entra na casa dos outros, você tem que respeitar a casa dos outros, né? Mas lá, pelas minhas experiências, seria melhor Vai lá. nós sermos menos calorosos e tudo mais, e ter um senso de comunidade um pouco mais aguçada. Nesse sentido, na minha visão, por mais que tenha ali suas discrepâncias, tem ali suas complicações. Eu acho que sim, eu acho que o papel que as igrejas fazem é um papel que é mais benéfico do que maléfico e tal. Tem uma praça chamada Pérola Byton, Avenida Brigadeiro Luiz Luiz Antônio. Antônio, que mais eu acho que de algumas dezenas de vezes você me veria às terça-feira à noite entregando quentinha para morador de rua, baseado, enfim, junto com o pessoal da minha igreja e tudo mais. Obviamente, ali a gente também convida para ir no culto da igreja e tal, mas não obriga ninguém. Mas eu acho que é, é, a gente tenta direcionar também, tem tal pessoa e tudo mais. Então, doação de roupa, a E pessoa precisa cortar o aí, cabelo, fazer alguma coisa, porque assim ela não aí, consegue um aí, é emprego. isso, é isso. Então, Isso que eu quero. então, Mudar a vida dele. então, Tirar da mas rua. aí no final do dia mais pessoas deveriam estar fazendo, né? E no final do dia é a minoria. A gente é um país egoísta, sim, como indivíduo. Eu vou A passar para o gente Mauro e está para a na Janine, que eu já estou Heitor, atrasado aqui para a minha próxima agenda, vamos lá. tá? Mauro, se tiver Rápido. uma bem rapidinha, aí a Boa. Janine no final para fechar, mas tem que ser muito rápido. Tudo bem, pode deixar. Primeiro, Wellington, boa tarde a todos. Parabéns aí pela trajetória. Prometo ser breve. Eu sou jovem, né? Eu faço parte do Rotaract, que é o braço jovem do Rotary. Eu tenho 23 anos. E vendo a sua trajetória e muito do que você falou também, a minha pergunta é o seguinte: para um jovem de 23 anos, que é o momento que eu estou de vida hoje, claro que a liderança, desenvolver liderança em uma pessoa, enfim, é um conjunto de habilidades e outros fatores, mas acho que se você tivesse que numerar como primeiro lugar, assim, uma habilidade ou uma capacidade para se tornar um bom líder e gerar impacto, que vai muito com Essa, o que o Rotary faz, assim, qual que essa é seria, fácil. vamos dizer? Busque se conhecer. Ponto. Invista em você. Busque se conhecer. Mas autoconhecimento é um lá, lá, lá.
todo mundo, papo de coach, blá, 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 blá. Mas eu acho que você se conhecendo, você consegue se defender e ter menos problemas de saúde mental. Você se conhecendo, você consegue realmente tomar decisões um pouco melhores. Você se conhecendo minimamente, você consegue tomar decisões e saber dizer não nos momentos certos e não entrar numa de posso fazer tudo, quero fazer tudo e tudo mais. Então busque se conhecer e invista o máximo possível em você. Ter noção, com eu com 16 anos, com aqueles dinheiros que eu ganhava lá em São Gonçalo, Niterói, por aí vai e tal, eu investi, fiz curso de oratória, eu fiz curso na Bolsa de Valores na época, eu fiz uma série de. Eu investi em mim. Com 14 eu tinha um boleto de uma mensalidade para pagar de uma escola boa, pelo fato de eu ter conseguido 50% dos militares, né, no caso, e eu pagar os outros. Então, cara, continue investindo em você e tal. E se eu puder falar de alguma coisa um pouquinho mais técnica, entenda bem sobre inteligência artificial, porque a gente não sabe se essa vai ser a grande revolução, sabe, do século, mas a gente sabe que algum nível de impacto isso vai ter. Eu tô falando disso porque eu tô lá no MIT, tô aqui no Brasil, e, enfim. Eu falo hoje, assim, metade do trabalho que fazem hoje no meu instituto, a IA já pode fazer, tá? Isso é um fato. A metade, Janine, viu? Janine, vai, a Boa. última. Obrigado, Mauro. Obrigado. Vamos lá, a Eu que última. agradeço. Obrigado. Boa Janine, a tarde, última. Vem cá. obrigada, Rubens, pelo convite. Wellington, você falou bastante em transformação de potencial em potência, a questão de liderança, construção de liderança. Historicamente, as grandes potências foram construídas sobre os ativos estratégicos de sua época, né? Então, aí a gente teve primeiras rotas marítimas, depois carvão, petróleo, indústria, até que a gente chegou mais recentemente aqui em tecnologia. Então, a minha provocação é que talvez o século XXI ele esteja sendo definido por 4 novos ativos. Então, aqui eu te cito energia limpa e renovável, água doce, produção sustentável de alimentos e mercado de carbono. E aí, curiosamente, o Brasil talvez seja a única grande nação com potencial de liderança simultânea nesses 4. Então, a minha pergunta o maior desafio do Brasil hoje, ele é realmente econômico e tecnológico, ou ele é, antes de tudo, um desafio de liderança e de visão de longo prazo? Em outras Liderança e palavras, visão de longo prazo. Liderança e tá, visão de então, longo assim, em prazo. outras A China palavras, tem o um que plano de falta para 30 anos, transformar? de 100 anos, perdão, dividido em 50 e 50. Desculpa, termina, perdão. Cortei a senhora. Só para finalizar o raciocínio, em outras palavras aqui, o que falta para transformarmos essa vantagem histórica em protagonismo global, né? Deixando de ser apenas um Falta, país rico em recursos para nos tornarmos realmente é, uma potência aí que define essas regras nesse novo século. falta ter um plano, assim. Sabe, você sabe para onde o Brasil vai estar em 2030? A gente fala muito do case de. Eu não sei, tá? E a gente fala muito do case de Uhum. Singapura e fala muito do case de Coreia do Sul, mas por exemplo, Singapura em si fez de uma forma, mas Singapura é uma ilha de 5 milhões de pessoas, blá, blá, blá e tal. Coreia do Sul tinha um PIB per capita menor do que o nosso há 30 anos atrás. Ah, mas eles conseguiram trazer educação. A China tirou muito mais pessoas da pobreza do que a gente acredita, né? Foram quase 800 milhões de pessoas da pobreza. Vale falar que pobreza é todo mundo que recebe ali menos que $2 por dia e miséria é menos de $1 por dia. Se não mudou, pelo menos dados, sei lá, de uns 2 anos atrás. Mas o meu ponto é, a gente não sabe para onde a gente vai, cara. A gente não sabe, a gente não tem um plano, não tem uma visão. A gente tem, eu acho que o Brasil ele é muito rico culturalmente, essa questão dos imigrantes terem vindo para cá é ótimo e tudo mais, mas isso traz um outro desafio ainda maior, que quando você tem um país multicultural, diverso e por aí vai, você precisa ter um alinhamento muito claro para você conseguir que todo mundo caminhe para uma mesma direção. E quando você pega o Brasil, não dá para olhar um Brasil como uma coisa única, né? Na minha visão, quando você pega, sei lá, os Estados Unidos, que eu acho que é um bom exemplo de um país democrático nesse sentido, você vai para Califórnia, lá tem, pô, muito petróleo, muito recurso natural. Você vai para o outro lado da costa, você vai para a costa leste, você tem muita questão, serviços financeiros, Nova York, você vai para Boston, tem muita universidade, tem muitas empresas relacionadas a tecnologia farmacêutica, você desce para. Você vai mais para o meio, você tem também muito petróleo ali no Texas. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Você vai para o Midwest, Kansas, Missouri, enfim, você tem muito ali o cinturão ali da carne e tudo mais. É, a gente não tem um plano de conseguir desenvolver o Brasil nesse sentido.
E hoje a projeção é muito clara, né? É muito clara. A projeção hoje é medíocre para ruim. Uhum. É o que eu tô te falando. Se não fizer, mas cada 4 anos muda, sei lá o que e tal. Não, tudo bem, pode mudar. Meu ponto não é esse. Meu ponto é como é que a gente está enxergando aonde é que o Brasil vai estar em 2050. Quando a gente fica falando de Arábia Saudita, né, que o Rubens entende bem, eles têm um plano claro onde que eles querem chegar. Levar a Copa do Mundo para lá não é uma coisa, lá o plano deles 2030, levar a Copa do Mundo em 2034, fazer com que o país, sabe, seja um hub global nesse sentido, uma boa companhia aérea, a atuação no turismo ser uma atuação importante, independência só do petróleo, tem um plano, a gente não tem. Então esse é um Uhum. problema. Gente, eu tenho que partir mesmo e Muito tudo obrigado, mais. Wellington, muito obrigado. Obrigado, Rubens. Depois a Total meu gente... respeito e carinho. Obrigado, Alessandra Wellington. também e Obrigado, tal. obrigado. Um Depois a beijo gente grande para passa o vocês. certificado e Tchau. tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Abraço. Olha, Bom, Rubens, excelente, parabéns. eu sei que você também estava na lista que você queria fazer pergunta, mas infelizmente ele... Não, ele respondeu. Eu queria saber como é que ele formava, o líder. Ele acabou conversando e mostrando. Gostei dos pontos que ele colocou, maravilhosos, muito importantes para nós. E uma palestra como essa nos faz sentir melhor, né? Essa é a verdade. eu acho que eu admiro muito ele, eu acho ele inspirador, porque eu acho que ele tem uma história de vida muito forte, Nossa, de superação, impressionante. superação, e mostra caminhos, né? E ele tem uma coisa que ele não falou aí, mas nesse For Summit, o grande tema do For Summit todo ano é reclamar não resolve. Então, essa ideia dele de história olha, tem que planejar, tem que fazer, tem que ir em frente e tal, mas não é ficar reclamando do que já passou, já não sei o que e tal, eu acho uma coisa fundamental. E acho, aí, juntando um pouco aqui com nossos, para a gente ir fechando aqui a nossa reunião, falando um pouco daquele nosso tema que é criar impacto duradouro. Eu acho que ele traz muito isso para a gente. E a gente, estou vendo que a gente está indo, esse ano nós podemos ter essa linha de ação, e aí eu convido a todos a pensar em projetos que criem impacto duradouro, porque eu acho que é isso que o Rotary faz, e ele colocou coisas muito interessantes na coisa da capilaridade do Rotary, que é impressionante mesmo, ele tem toda a razão. Então, nós temos condições de liderar projetos de impacto duradouro, pensando na sociedade mesmo, na melhoria da sociedade, na contribuição para coisas. Então, convido a todos a pensarem um pouco nisso, e irem debatendo um pouco isso, como nós temos já um dos exemplos muito bons que eu daria aqui, é o que vocês devem estar acompanhando aí, o grupo de IA, na comissão de IA, que já tem um plano, já está com várias pessoas se integrando a esse plano para começar a trabalhar. Então, vamos indo nessa linha. Eu acho que vamos usar o nosso grupo de associados para fazer essas sugestões também, para a gente ir agrupando isso, para ir organizando um pouco como a gente faz. Tá? E para isso, vou reforçar aqui que nós, em breve, vamos fazer uma reunião com todos os associados, para que cada diretoria possa explicar a função da diretoria e possa abrir as portas para os companheiros que se sentirem motivados a participar daquela diretoria se inscreverem. Mas aí, com mais alguns assuntos aqui, só para falar para vocês que eu estou indo em posses, tá? Apesar de não ter fotos, eu posto foto muito pouco. Eu passei aqui para as meninas, elas vão postar as fotos. Eu fui no Vila Maria, fui no Norte, fui no Distrito, no Morumbi, e então estamos fazendo, e estou tentando ir no máximo que eu conseguir dos clubes que nós somos padrinhos,
E gostaria também que vocês avisassem onde vocês vão. Tanto que na segunda-feira que tinha bastante gente no Barra Funda e tal, então eu fui no Morumbi. Eu falei, bom, assim a gente vai colocando São Paulo em contato e integrando com os outros clubes. Então, por favor, vão avisando onde é que vocês estão indo, onde é que pretende ir, porque assim a gente consegue mapear aqui e, e pedir um pouco isso. Na próxima semana, então aí para completar, na próxima semana nós vamos ter a reunião presencial no, no Instituto, aqui no Colégio Rio Branco, e nós vamos iniciar com um programa de debate com pré-candidatos. E a primeira reunião vai ser, então, na próxima semana, com o atual vice-governador, que é candidato a continuar vice-governador do Tarcísio. Então, ele vai ter um tempo para falar, um tempo também de 15 minutos, 15, 20 minutos no máximo, e vai responder a 4 perguntas que nós vamos fazer sobre educação, sobre saúde, sobre infraestrutura e sobre segurança. Para ser uma coisa rápida, bem objetiva, e dar oportunidade para que a gente veja o que os candidatos estão pensando para se ganhar a eleição. E isso deixando muito transparente que é um programa que vai permitir a todos os candidatos, pelo menos os principais candidatos que estão na dianteira das pesquisas, que falem. Então, não é evento político de forma alguma. Todos os partidos, seja ele qual for o partido, seja ele qual for a linha, terá a oportunidade de fazer, por isso que é um programa de conversa com os pré-candidatos. Convido a todos para que a gente já possa participar nessa próxima quarta-feira. Nessa próxima quarta-feira, nós também vamos estar inaugurando aqui o nosso, da gestão, o almoço. Então, o buffet aqui sugeriu, e eu aceitei, que a gente fizesse um almoço árabe, até por causa do meu perfil de descendência árabe e tal, eles acharam que seria legal fazer árabe, e eu acho que é bastante interessante que a gente diversifique um pouco o buffet. Então, teremos mais esse atrativo para quem gosta de comida árabe, teremos um almoço árabe aqui na nossa reunião. Bom, eu não tenho, Juliana, eu acho que meus avisos foram esses. Acabou. Então, Tá por favor. ótimo. Então, registramos e agradecemos as presenças do Wanderson Vitorino, do Instituto Group, Alessandra Friso, esposa do presidente, representando o Rotary São Paulo Sul, a representação do São Paulo Satélite SG, Thales e João, Rotaract Aliança Lapa, Natália, e a todos os convidados que estiveram presentes na nossa reunião virtual. Muito obrigada. Presidente Rubens Hanum, suas últimas palavras. Bom, agradeço a todos, muito obrigado. Nós tivemos uma presença significativa de associados e convidados, no total, acho que chegamos a 54 participantes. E vamos em frente. Na próxima, eu acho que iniciamos de uma forma positiva. E, para isso, também eu gostaria depois de ouvir os follow-ups de vocês, o que vocês, um retorno de vocês, se foi bom, se não foi bom. Parece que gostaram da nossa palestra. E assim vamos aí abrindo, inclusive, sugestões para que a gente siga uma linha bem produtiva para todos. Muito obrigado a todos os companheiros, aos convidados, às autoridades rotárias. Nada como ter amigos que sabem as coisas, né? Coisa é isso aí. Obrigado e vamos em frente até a próxima. Vamos agora encerrar a reunião. Eu diria que podemos ficar aqui batendo papo e tal, fazendo companheirismo, mas oficialmente a reunião está encerrada. Rubens,
Oi? Janine Fal- aqui. Me permite Faltou bater só o fazer sino. uma... Ah, bateu aqui o sino virtual. Você viu aí, né? Tudo E bem, aí, Rubens? tudo bem, Janine? Só aqui para eu contar para os companheiros aqui uma curiosidade. Eu Tá. estou aqui no Colégio Rio Branco, na sede do São Paulo, na sala, e eu queria bater o sino não virtualmente, eu queria bater o sino verdadeiramente. E fiz todos os testes aqui, mas por incrível que pareça, o som não se ouve. Acho que é por causa É do mesmo? sino, eu acho que é por causa que é muito fininho, não sei por quê. Tem alguma coisa que o sino não se ouve. Você não ouve o barulho. Interessante. Então